Shalom, amado em Cristo Jesus. O Senhor te abençoe. Vamos confiar no Senhor, que Ele tem o controle das nossas vidas. Vamos, com a ajuda do Senhor, em Jesus, confiar no Senhor e permanecer nele, esperar nele, porque Ele cuida de nós. Vamos adorar o Senhor nesse instante. Confio em Deus, aonde quer que eu vá, em terra firme eu sou beira do mar. Confio em Deus, eu sei que me amará. Confio em Deus, em seu excelso amor. Confio em Deus, eu sei que me amará, e pela sua mão me guiará, e seja paz aonde eu for. Confio em Deus, em seu excelso amor. A linda flor recebe o seu cuidar. Ele guia as nuvens no espaçoso ar. Se Ele assim cuidar de mim, confio em Deus, em seu excelso amor. Confio em Deus, eu sei que me amará, e pela sua mão me guiará, e seja paz aonde eu for. Confio em Deus e em seu excelso amor. Aos sábados, pela manhã, estamos estudando o sermão maior que Jesus fez, um sermão maravilhoso que envolve vários capítulos de Mateus, e estamos estudando as bem-aventuranças, o caminho de ser muito feliz. O caminho de ser muito feliz, conforme a Bíblia, é diferente do caminho do mundo. O mundo aplaude o status, a fama, o dinheiro, e Deus, Ele nos manda, nos ensina a cultivar valores diferentes, valores eternos, valores do seu reino. Então, o caminho de ser muito feliz, conforme a Bíblia, é algo dentro de nós, essa felicidade que o Senhor quer que nós busquemos. Então, vamos ver aqui o versículo que nós estamos estudando por alguns sábados já, versículo 9 de Mateus 5. Mateus 5:9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. A gente acha que todo mundo é filho de Deus, e muita gente, querendo reivindicar a bênção de Deus, também diz: eu também sou filho de Deus, eu mereço. Nós não merecemos nada de Deus, mas por ser filhos, por meio de Jesus nós nos tornamos filhos de Deus. Aí Deus nos chama a ser um pacificador. Então vamos continuar com o estudo que nós começamos conforme Russell Shedd, a felicidade segundo Jesus. O que poderíamos dizer a respeito da falta de paz em muitos lares cristãos? Nossos dias se caracterizam pelo divórcio, pelas separações e por atritos entre cônjuges e familiares. Segundo a Bíblia, Deus criou o homem e a mulher para demonstrarem amor e o auxílio mútuos que caracterizam a união própria da Trindade.
Não seria nesse sentido que o casal foi criado à imagem e semelhança de Deus? Quando duas pessoas se casam, tornando-se uma só carne, como diz Gênesis 2:2 e 4, Jesus explicou que uma só carne significa que não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus 19:6. Paulo observa que os maridos devem amar as suas respectivas mulheres assim como amam ao próprio corpo. Quem ama sua esposa, a si mesmo se ama. Efésios 5:28. É uma anormalidade o fato de alguém decepar membros do próprio corpo, a não ser no caso de uma cirurgia obrigatória. Da mesma maneira, separar marido e mulher por divórcio é contrário à própria criação de Deus. O fracasso da paz internacional ou entre grupos étnicos, como na antiga Iugoslávia, na luta contra os curdos no Iraque, ou entre os Hutus e os Tutsis em Ruanda, deve-se às mesmas causas que provocam as lutas dentro do lar. O egoísmo, a inveja e a falta de perdão se intrometem e transformam o amor quase celestial em hostilidade quase infernal. Faltando recursos além dos humanos, não são de admirar as estatísticas vergonhosas no que diz respeito ao divórcio. Se não conseguirmos vencer o pecado no íntimo, ele não demorará para aparecer na forma de ruptura nas famílias desestruturadas. A paz desaparece do lar, assim como a neblina se dissipa diante do sol da manhã. Quais são as qualificações dos pacificadores? Quem tem a missão de promover a paz é uma pessoa constrangida pelo amor de Deus. 2 Coríntios 5:14-15, o apóstolo Paulo diz: o amor de Deus me constrange. Então nós vamos à fonte. Somos amados, temos uma fonte de amor, graça, que nos capacita a pedir ao Senhor que nos ajude a amar até o inimigo. Jesus veio ao mundo para mediar a paz entre Deus e os homens. Assim, o pacificador cristão é inserido na sociedade para promover a reconciliação e manter a união. Após sua conversão e recepção da plenitude do Espírito Santo, Paulo passou a amar intensamente os gentios. Lembrando que gentio é todo que não é judeu, que pertence a outra nação. Paulo passou a amar intensamente o gentio, mas sem deixar de amar os judeus. Sua preocupação com estes era tão grande que o motivou a levantar uma oferta entre os gentios para suprir as necessidades dos cristãos pobres da Judéia. 2 Coríntios 8:9, bem como Romanos 15:25-27. O apóstolo anelava por ver gentios e judeus se amando e se aceitando. Sonhava com a participação mútua de judeus e gentios no mesmo corpo de Cristo. Não se contentava só com a doutrina da unidade da igreja, mas também zelava por vê-la posta em prática. Podemos entender um pouco mais a respeito dessa preocupação que Paulo tinha pela paz entre judeus e gentios, quando nos lembramos do que aconteceu em Antioquia, quando alguns representantes da igreja em Jerusalém foram visitar a igreja em Antioquia da Síria. Pedro e Barnabé, bem como mais algum desses visitantes, separaram-se dos gentios.
Eles não queriam ficar perto dos gentios. Não havia entre eles confraternização à mesa. O motivo desse distanciamento da parte dos irmãos judeus foi o receio sentido por aqueles que tinham subido de Jerusalém, vindos da parte de Tiago. Paulo resistiu a Pedro face a face e repreendeu na presença de todos, porque não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho. Está em Gálatas 2, versículo 13. Paulo, com a perceptividade que Deus lhe dera, reconhecia que manter uma divisão teológica entre crentes que observavam a lei, inclusive as cerimônias judaicas, e os que confiavam somente em Jesus pela fé, destruiria a unidade do Evangelho. Por fim, acabaria com o próprio Evangelho. Paulo declarou que ele mesmo morreria para a lei, a fim de viver para Deus. Sendo corajosa essa tomada de posição, ele a compara com uma crucificação em Cristo. Gálatas 2, 19 a 20. Somente assim seria possível manter a unidade entre aqueles que antes eram inimigos. Judeus e gentios eram inimigos. E agora era preciso ter unidade e levá-los a ser um só corpo em Cristo. Para Paulo, essa concórdia entre gentios e judeus não era mera teoria, mas uma realidade essencial que exigia ação e dedicação total. É impossível calcular os danos que a igreja teria sofrido se Paulo não tivesse assumido esse compromisso pacificador. De modo bem ativo, perseguia a paz e a promovia. Paulo, tendo esse alvo em vista, defendia seu próprio modo de adaptar-se ao mundo gentio e judeu dentro das circunstâncias que surgiam. 1 Coríntios 9, 19 a 27. Estando em Cristo, independente de todos, fez-se escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Paulo entendia mais claramente do que seus colegas que ser revestido de Cristo implica na eliminação das divisões entre judeus e gentios, entre escravos e livres, entre homens e mulheres, e afirmou categoricamente: todos sois um em Cristo Jesus. Eu quero ler com vocês em Gálatas 3, 28, que diante de Deus não existe divisão. Gálatas 3, 28. Você pode ler aí na sua casa, antes do livro de Efésios, Gálatas 3, 28. Dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, Paulo, ele praticava isso, ensinava os seus discípulos, aqueles que estavam com ele, a praticar isso. O pacificador se preocupa, em última análise, com o alvo de todos os homens, que é alcançar a paz com Deus. Aí está o retrato essencial do pacificador. Alguém que não provoca conflitos, mas que tudo faz a fim de estabelecer a paz. O pacificador investe suas energias em solucionar as contendas e eliminar as hostilidades entre os homens. Então, querido, temos que realmente colocar no nosso coração e nas nossas decisões ser um pacificador. É característica daquele que é filho de Deus. O nosso Pai é um pacificador, que enviou seu Filho para fazer paz entre nós e Ele. E Ele nos ensina a promover a paz. Jesus andou entre as prostitutas, entre os ladrões, entre os gentios e entre os judeus. Ele não fez acepção de pessoas. Ele não esteve entre eles para se divertir,
para estar simplesmente entre eles. Ele esteve entre as prostitutas, entre os ladrões, entre os pecadores, entre todos, para curar, para ensinar, para salvar. Esse é o nosso propósito. Nós não temos que nos afastar das pessoas. Nós não temos que ter preconceito e nem odiar ninguém, porque é homossexual, porque é prostituta, porque é um pecador qualquer, porque é de outra nação. Jamais um cristão pode ter preconceito contra índio, contra negros, contra outra nação. Nós fomos chamados a amar e a ser um pacificador, a abençoar. Não pode haver preconceito. Um cristão que tem preconceito, que diminui o outro, não está andando de acordo com os princípios da palavra de Deus. Nós odiamos o pecado. Odiamos o pecado. Ensinamos a vencer o pecado, como a Bíblia diz, em Jesus. Mas jamais odiar o pecador. O pecador precisa ser salvo. O pecador precisa ser orientado. Que Deus nos ajude, meu querido. Vamos orar. Pai, nós pedimos que do alto nos seja dado graça, que o amor de Deus derramado em nosso coração nos ajude a amar a todos, sem preconceito e produzir pacificação. Ajuda-nos a empenhar em procurar a paz. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Esta semana estamos dedicando a orar pela instituição Portas Abertas. No domingo recolheremos ofertas e enviaremos o mais rápido possível para essa instituição Portas Abertas, fundada pelo irmão André. O irmão André hoje tem mais de 90 anos, mas a instituição está aí firme, socorrendo a igreja perseguida, os irmãos que sofrem em todo o mundo. Ontem oramos por Irã, hoje vamos orar pela Índia. Na Índia, a população foi proibida de andar pelas ruas e trabalhar, para que bilhões de pessoas não fiquem doentes ao mesmo tempo e morram sem assistência médica adequada. Mas essas decisões afetaram aqueles que precisam trabalhar diariamente para ter o que comer. Recebemos mensagens de socorro de vários pastores cristãos indianos que não podem abrir as igrejas, continuar com os discipulados dos irmãos e irmãs e atender às necessidades básicas deles. Digiraj é um desses pastores. Ele e a pequena família vivem em uma área pobre de uma grande cidade na Índia. Nossa igreja está situada na região onde moramos. Os membros são muito pobres. No entanto, a cada semana eles fazem uma oferta. Mas agora estamos presos em casa e não há mais ofertas. Não posso ir a lugar nenhum e não encontro outro trabalho. Preciso da ajuda de vocês, Digiraj. É apenas um dos possíveis milhares e talvez milhões de cristãos que estão enfrentando a mesma situação no país, que tem mais de 1,4 bilhão de habitantes e 66,2 milhões de cristãos. Shalom, um parceiro local que teve acesso ao pastor Jair, compartilhou conosco. A última vez que conversei com ele, estava tudo bem. Mas agora ele me disse como o confinamento está afetando outros pastores e ele. Eles não podem trabalhar e nem visitar os membros da igreja. Pelo menos 20 a 30 pastores estão passando fome por causa do confinamento. Tara e o marido servem ao Senhor em uma área pobre da Índia e também estão enfrentando dificuldade. Não temos o suficiente para alimentar nossos filhos. Não posso vê-los morrer de fome e não podemos ir à casa de nossos pais. Por favor, façam algo para apoiar o corpo de Cristo. Se você quiser apoiar, enviaremos a oferta essa semana para a Portas Abertas. Cremos que eles estão apoiando a igreja em dificuldades. Pai, abençoa a Índia, os irmãos, os pastores que estão passando dificuldade. Queremos apoiar, nos ajude, move o nosso coração enquanto devemos ofertar para a igreja necessitada. E pedimos que o Senhor abençoe, fortaleça, console-os, que nossas ofertas cheguem até eles. Que o Senhor abençoe, que a Índia continue sendo salva. Em nome de Jesus.